Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu tô aqui pra falar sobre autismo, né? Eu tenho um filho que ele é autista, que é o Pedro, e eu vou compartilhar algumas coisas com vocês aqui de como foi que eu descobri, os sinais que o Pedro tinha, por que que eu desconfiei, né? Então, se você tem interesse sobre esse assunto, fique aqui que eu vou tentar passar o máximo que eu sei pra vocês, tá bom? Bora lá então. Então, gente, tem a pergunta que eu mais recebo de todos que me conhecem, ou às vezes lá no Instagram, é como que eu desconfiei que o Pedro tinha algo, né? E, gente, era assim, o Pedro, ele era uma criança dentro de casa e quando a gente saía ele era totalmente diferente. Dentro de casa ele era calmo, não era uma criança de fazer muita arte, sabe? Ele era bem na dele mesmo. Quando a gente saía, gente, ele se transformava. Meu Deus do céu, parecia que era outra criança. Ele não ia em ninguém, tipo, se alguém fosse pegar ele no colo, ele não ia. Ele, dependendo do lugar, se tivesse muitas pessoas juntas, ele chorava, ele ficava nervoso, ele pedia pra ir embora do jeitinho dele, né? Que era um jeito diferente. Então, assim, parecia que era outra criança. Aí teve uma vez que a gente foi passear num shopping, era em dezembro, e a gente foi na segunda-feira, porque a gente pensou justamente nele, né? Não, vamos na segunda, porque é mais tranquilo, e aí, pra ver se o Pedro fica mais de boa. Gente, era época de Natal, né? Então quando a gente chegou lá, tinha muita gente, muita criança, e aí tinha aqueles lugares de tipo parque de diversão, sabe? Que eles montam com a árvore de Natal, essas coisas. E aí a gente foi pra lá. Não, aliás, antes eu falei assim, não, meu bem, põe ele no chão pra ele correr, porque aí desestressa, né? E porque ele tava muito nervoso. Aí a gente colocou, gente, ele chorava. Ele corria pelo shopping chorando muito. E aí a gente falou, não, vamos pra esse lugar lá que tem muita criança, pra ver se ele interage com alguma criança. Chegou lá, gente, ficou pior a situação. Parecia que ele tava apanhando. Ele não queria ficar de jeito nenhum nesse lugar. Ele, ele só não falava, pelo amor de Deus, me tira daqui, porque realmente ele não falava ainda. Mas a sensação que tinha de ver ele era que ele queria sair de lá urgente. E aí a gente pegou e foi embora, né? Pegou nossa outra filha, fomos embora. E aí nesse dia eu pensei, tem alguma coisa diferente com o Pedro, porque não tem lógica em casa ele ser de um jeito, chegar nos lugares ele ser completamente diferente, sabe? E aí, eu falo que foi Deus que me mostrou o que é que o Pedro tinha. Por quê, gente? Infelizmente, eu não sabia muito sobre autismo, sabe? Eu sei, século XXI, né? Mas eu não sabia, porque também tem a questão de que a gente tem muito interesse quando é alguém próximo da gente ou quando é os da gente, né? Então eu não sabia muita coisa de autismo, não. E aí eu falo que foi Deus que me mostrou. Por quê, gente? Eu entrei no YouTube e eu tava. Nem passava pela minha cabeça autismo. E eu tava ali pelo YouTube e eu falo que Deus foi lá e colocou meu dedo num vídeo. Esse vídeo falava dos sinais de autismo e era uma mãe falando sobre autismo, como que foi. É o que eu tô fazendo aqui agora. Como que foi com a filha dela. Gente, eram 30 minutos, não, quase 30 minutos de vídeo. E eu comecei a ver esse vídeo. Então, tipo, eu nem sabia o que era. Deus, eu falo que foi Deus que foi lá e colocou meu dedo nesse vídeo. E aí eu comecei a assistir esse vídeo. Gente, é sério. Foram quase 30 minutos, parecendo que eu estava falando do Pedro. Porque tudo que ela falava se encaixava. Absolutamente tudo. Os sinais. Não, parecia que era eu falando do meu filho. E aí, nesse dia, eu tive a certeza absoluta que o Pedro era autista. E aí, eu peguei e já... Meu marido chegou do serviço e eu falei pra ele e aí ele não falou nada, né? E a gente começou a digerir aquilo e aí eu fui começar a pesquisar mais, né? E então, o começo foi esse. O Pedro, na época, ele não tinha plano de saúde. Ele já estava com 1 ano e 9 meses. A primeira coisa, gente, que se você
tem alguma desconfiança que seu filho tem alguma coisa e ele não tem plano de saúde, por favor, pelo amor de Deus, coloca seu filho no plano de saúde. E foi o que eu fiz. E também foi Deus que me deu essa luz, porque ninguém me falou isso. Mas eu pensei, eu vou colocar ele no plano de saúde antes de saber, antes de algum médico falar alguma coisa, antes de levar ele a algum médico. Claro que o Pedro tinha acompanhamento pediátrico, né? Mas nenhum observou nada nele. Então eu peguei, contratei o plano de saúde, esperei lá a carência de algum, acho que não lembro ao certo quantos dias foram, levei no pediatra. Quando eu levei no pediatra, eu falei, né, tudo que estava acontecendo. Ela falou, realmente, ele tem muitos sinais de autismo, mas eu vou encaminhar ele pro neuropediatra. Então, gente, o profissional que dá o diagnóstico é o neuropediatra ou psiquiatra infantil, tá? E aí, então, ele foi encaminhado pelo neuropediatra e na primeira consulta, ela já deu, foi a doutora Luana Serpa, na época, ela já deu o diagnóstico do Pedro, porque era muito visível, ele tinha muitos sinais de autismo na época. E aí ela já diagnosticou e encaminhou ele para as terapias. Terapias que são, na época foram psicologia, terapia ocupacional e fono, né? Porque o Pedro ainda não falava. Então, aí a gente iniciou as terapias dele. Com 1 ano e 11 meses ele teve o diagnóstico, com 2 anos ele já começou as terapias. Então, gente, por que eu falo pra você, se você desconfia que seu filho tem alguma coisa, pra você correr e colocar ele no plano? Porque, gente, é sério, o tratamento é muito caro. As terapias, se a gente for pagar o preço normal, é muito caro. Geralmente elas cobram por hora, né? Então é uma coisa que, pelo menos pra nós, era inacessível e ainda continua sendo se fosse pra gente pagar particular, entendeu? Então, assim, é uma dica que ninguém me deu, igual eu falei pra vocês, foi Deus que me deu essa luz, ainda bem que eu fiz isso. Porque aí, quando a gente teve o diagnóstico, né, ele já estava lá no plano de saúde, então as terapias que ele fazia, que ele começou a fazer, o plano cobria tudo, né? Então, por isso que eu falo isso, o custo é muito alto mesmo. E aí, gente, na época, o que o Pedro tinha de sinal de autismo? Eram muitos, tá? Muitos mesmo. O Pedro, ele não brincava, ele não tinha aquele brincar funcional com os brinquedos. Por exemplo, um carrinho. Ele não pegava e vrum, vrum, sabe? Brincava com o carrinho, não. Ele virava o carrinho de cabeça para baixo e ficava na rodinha o tempo inteiro. Gente, ele tinha e ainda tem uma fixação por roda, por coisa que roda, ventilador. Por exemplo, a gente tá com o ventilador ligado. Se a gente desligar, aí o ventilador vai parando devagarzinho, né? Aí ele fica assim. E ele acha bom aquela sensação que dá nele, né? Então, ele não tinha esse brincar funcional com os brinquedos e nem com outra criança, com a gente. Ele parece que não sabia brincar. A fala dele foi assim. O Pedro, ele balbuciou, né, quando ele era bebê, e até 1 ano e 3 meses ele falou algumas palavras. Ele falou mamãe, papai, vovó, titia, titia e titia. Ele falava titia. Gente, é incrível esse negócio. Ele dormiu e acordou sem falar nada. Sabe, pareceu que dormiu de um jeito e acordou de outro. Ele dormiu falando e acordou balbuciando de novo, parecendo que ele tinha... Parecendo não, ele regrediu, né? Mas por que ele regrediu? Porque ele não estava tendo tratamento, porque a gente ainda não sabia do autismo, ele era muito novinho, né? É muito difícil perceber autismo em bebês. Tem gente que consegue ter o olho pra isso, mas eu não sabia o que era autismo, né, gente? Infelizmente, igual eu falei pra vocês já. Então, assim, aí ele teve esse regresso porque não estava tendo o acompanhamento correto, né? E então, aí ele parou, gente. Parou total, ele não falava mais nada, só balbuciava, ele ficava assim, ó, o tempo inteiro. Não se comunicava também, ele não sabia se comunicar, entendeu? E se ele queria alguma coisa, ele não sabia pedir, muito menos apontar. O autista, gente, tudo que eu falar aqui não é em todos os casos, tá? Eu tô falando o que aconteceu com o meu filho.
Mas geralmente, as crianças que têm autismo, elas têm dificuldade de apontar, elas não conseguem apontar. O Pedro teve essa dificuldade, ele não conseguia apontar. Ele queria alguma coisa, ele não sabia. Ele teve que aprender a apontar, entendeu? Foi muito difícil para ele aprender a apontar. Então ele não apontava também. O que mais que ele tinha? Muita estereotipia, gente. Estereotipia é repetição de movimentos com o próprio corpo. O Pedro tinha demais, o Pedro tinha isso aqui, ainda tem isso aqui que eu acho até bonitinho, não importa. Antes de saber do autismo, eu não tinha observado que ele andava de ponta de pé. Mas depois que eu vi, né, que eu soube do autismo, eu comecei a ver vídeos. E aí eu via ele, às vezes, andando de ponta de pé. Não era aquela coisa com muita frequência, mas quando ele andava de ponta de pé era durante muito tempo. Então ele tinha essa questão de ponta de pé, que muitos autistas também têm. Ele não tinha contato visual, gente. Não tinha. A gente chamava. E parecia que ele não ouvia. Era incrível, gente. Incrível. Na época. Então ele não tinha esse contato visual. Quando eu amamentava ele ficava... Eu amamentei ele até 8 meses. Ele ficava olhando pra cima, mas ele não olhava pra mim. Só que eu achava que tava tudo bem, que era o jeito dele, porque a gente tem muito isso, né? E a sociedade cobra isso da gente, essa questão de tá tudo bem, cada criança no seu tempo. Ok, é igual eu falo, cada criança no seu tempo, mas ela tem que estar dentro do marco de desenvolvimento. Aquela carteirinha ali de vacinação, ela tem um marco de desenvolvimento lá. Então, tem uma criança que ela é mais agitada que a outra, ela aprende mais rápido que a outra. Ela tá dentro do marco de desenvolvimento? Se tiver, ok. Agora, se ela não tiver, gente, é bom olhar o que tá acontecendo, porque tem que estar dentro daquele marco. Então, assim, aí a sociedade cobra isso da gente, né? Não cobra tanto seu filho, cada um tem seu tempo e tal. Concordo, desde que esteja, né, dentro daquele marco ali. Então, o Pedro não olhava pra mim, eu achava que era o jeitinho dele. E aí, continuou não tendo contato visual. O Pedro fazia muita repetição, estereotipia, igual eu falei pra vocês, é um movimento com o próprio corpo, mas eles têm repetição de trajetos. O Pedro tinha, gente, teve uma vez que o Pedro ficou abrindo e fechando a porta do guarda-roupa, que é de correr, 30 minutos eu contei, e eu desorientada, eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia se eu interrompia, se eu deixava, o que eu fazia, mas eu vi que era uma coisa diferente, que não tava... Tinha alguma coisa ali, né? Porque como que você vai ficar 30 minutos abrindo e fechando a porta? Então, eles têm muito isso, né? De seguir uma linha, por exemplo, tem uma linha na parede, eles vão e voltam. Eles ficam fazendo o mesmo trajeto, vão nos mesmos lugares. Rigidez, o P também tinha muita rigidez. O que é essa rigidez no autismo? Eles aceitarem as coisas só de um jeito. Eles têm dificuldade para essa flexibilidade, sabe? Que os típicos têm. Não, hoje a gente não vai do mesmo jeito que a gente foi ontem, no mesmo horário. Não, hoje vai ser diferente. Eles têm essa dificuldade. O Pedro tinha muita dificuldade. Tudo no mesmo horário, do mesmo jeito, né? É como se fosse uma rotina para eles. Ele não aceitava se fosse algo diferente ali do normal, do que acontecia sempre, ele ficava nervoso, chorava, né? Então ele tinha essa rigidez também. Gente, e o Pedro não se socializava, nem com adultos e nem com crianças. Ele não brincava quando tinha criança, ele não queria brincar com a criança. Se algum adulto conversasse com ele, ele não interagia com o adulto, sabe? E principalmente se fosse em lugares que tinham muitas pessoas, aí que ele não se socializava mesmo, ele não queria ir com ninguém, não dava moral pra ninguém, e era só eu e o pai dele que servia naquele momento ali. Então ele tinha essa dificuldade de socialização também. Que mais que eu lembro que o Pedro tinha na época? E assim, a gente percebia um conforto muito grande do Pedro quando ele ficava sozinho, isolado, sabe? Parecia que ele amava ficar ali na dele, sem interagir com nós mesmo aqui de casa. E aí, só que isso eu já não deixava, né? Eu já falava, não, tá errado, ele tem que ver a gente, né? Ele tem que, modo de dizer, tá, gente? Ele tem que estar aqui. E aí eu fazia de tudo pra incluir ele ali
no nosso ambiente, tentava brincar e tal. Hoje, essas, gente, foram os sinais que ele tinha na época. Agora eu vou falar dos sinais que ele tem hoje, porque, querendo ou não, o acompanhamento terapêutico, né, ele diminui, ele tá ali para diminuir muitas coisas, muitos sinais que o autista tem. Porque alguns sinais são difíceis de lidar, né? Por exemplo, o Pedro não tem agressividade. Tem muitos autistas que têm. Então, as terapeutas têm que trabalhar para isso diminuir, porque isso não é benefício para a criança, né? Para a pessoa. Então, mas acaba que em outras coisas também vai diminuindo os sinais, que é o que aconteceu com o Pedro. Hoje, o Pedro tá falando. Ai, gente, eu fico feliz, porque, gente, só quem é mãe de autista, que não fala, que não é verbal, a gente fala de não verbal e verbal. Verbal que fala, não verbal que não fala. O Pedro era não verbal, né? Então, assim, só quem é mãe de uma criança que não fala sabe o que eu vou falar agora. Gente, é muito sofrido, é muito triste você ver que a criança precisa falar, ver que ela tá na idade de falar e ela não falar. E você ter que adivinhar, muitas vezes eu tinha que adivinhar, ainda mais no começo, que a gente descobriu o autismo, eu tinha que adivinhar o que o Pedro queria, porque ele não sabia se comunicar, ele não sabia falar, e eu tinha que adivinhar. E Deus é tão perfeito que ele faz a gente adivinhar, porque muitas vezes eu adivinhava o que ele queria. Isso acontece demais, não só comigo, como com vários, né? E aí hoje o Pedro fala, tem uns 5 meses, ele fez 5 anos agora em fevereiro, né? E aí tem uns 5 meses que ele tá falando muita palavra, gente. E eu fico assim, ai meu Deus, cada palavra que ele fala, pra mim, é uma coisa assim, nossa, que eu não sei explicar, uma coisa de outro mundo, é uma coisa assim muito gratificante, eu fico muito feliz mesmo. Eu, o pai dele, todo mundo que faz parte da vida do Pedro. E ele tem falado muita coisa. Ele, inclusive, tá começando a iniciar frases. Não corretamente, né? Não aquela coisa, ai, perfeita, mas pra nós é. Por exemplo, eu tenho que falar isso pra todo mundo, gente, todo mundo que eu conheço, que eu já conversei, eu já falei desse dia. Porque realmente foi uma coisa assim que a gente ficou, foi muito lindo. Foi assim, o Pedro chegou, tava eu e o pai dele conversando, aí ele chegou, foi a primeira frase que ele falou, que surpreendeu a gente. Eu e o pai dele estavam conversando, e aí ele chegou com um leite, né, que ele ama leite, já tentei tirar, mas é difícil. E ele entregou o leite pra mim. Aí eu olhei pra ele e falei assim, não, Pedro, pede pro seu pai tá aqui, pede as coisas pro seu pai também. Normal, falei desse jeito que eu falei aqui pra vocês agora. Ele olhou pro pai dele e falou assim, papá, quer o eite. Gente,